Bom dia, pessoal. Estou gravando aqui essa videoaula com a resolução das questões da primeira atividade do terceiro bimestre que eu postei para vocês. Tá bom? Eu peço que vocês cumpram com essas atividades no prazo, porque quando se encerrar o prazo eu vou bloquear o questionário e ninguém mais vai poder responder. Principalmente quem está com atividade, quem ficou com média baixa no primeiro e no segundo bimestre, porque a chance de vocês recuperar é agora no terceiro. Estarei postando atividades simples, com poucas questões, porque eu sei que são muitas atividades que vocês devem fazer durante a semana. Então, eu gravarei as videoaulas e enviarei como material para o apoio de vocês na resolução das questões, certo? As aulas online a gente não vai ficar fazendo porque eu estou muito ocupado com minha dissertação do mestrado e nem sempre todos participam. Então, vou gravar as atividades sendo solucionadas e servirá de material de apoio para vocês fazerem as atividades de vocês. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão da primeira atividade, a gente está falando sobre juros simples, né? Matemática financeira. A gente começou a falar de porcentagem e agora a gente vai falar sobre juros simples. Então, essas duas primeiras atividades, eu coloquei questões em que vocês precisam simplesmente calcular os juros de uma aplicação financeira, certo? Então, essa atividade que eu estou corrigindo foi a primeira atividade postada no terceiro bimestre. São 4 questões todas para calcular os juros. E a gente vai dar sequência, postando atividades com questões para calcular o capital, depois com questões para calcular a taxa, depois com questões para calcular o tempo. Tá bom? Então, fiquem atentos ao modelo de situações, problemas que vocês podem se deparar nestas situações. Ok? Então, para você calcular os juros simples de uma aplicação financeira, você vai trabalhar com essas 4 incógnitas. O J, que são os juros. C, que é o capital aplicado. I, que é a taxa cobrada sobre a aplicação. E T, que é o tempo. Tá certo? Então, essas 4 questões que a gente vai trabalhar, em todas elas é necessário você calcular os juros. Tá certo? Essas outras incógnitas, elas serão dadas para você jogar na fórmula e calcular o valor dos juros, tá bom? Então, nessa primeira questão diz o seguinte: uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.200. Então, você já sabe que C, que é o capital, é R$ 1.200. Há uma taxa de 2% ao mês. Então, a taxa 2%. É interessante você lembrar a unidade aqui, ó. AM, que é o mês, certo? Pode aparecer essa abreviação, então você já sabe que a cada mês está sendo cobrado uma taxa de 2% sobre o capital, né? Porque o juro simples é cobrado sempre sobre o capital, né? Então, a cada mês é cobrado um juro de 2% sobre esse capital aqui. E o tempo de aplicação, 14 meses. Bom, e a pergunta é, quais são os juros produzidos nessa aplicação? Então, a gente vai calcular os juros. Lembrando, ó, que para calcular os juros, você tem que ter essa taxa em mês e o tempo também tem que estar em mês. Se essa taxa for em anos, o tempo também tem que estar em anos. Então, essas duas grandezas aqui, elas têm que estar sempre na mesma unidade, tá ok? Então, a fórmula para calcular o juro simples é J igual. Eu gosto de usar essa notação, ó, capital
vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Por que eu gosto de usar essa fórmula? Porque muitos livros eles trazem só isso aqui, capital vezes taxa vezes tempo, não sobre 100. Aí tem muita gente que pode dizer, mas é melhor porque não tem fração. Porém, se você não botar aqui sobre 100, essa taxa aqui você não vai usar ela como 2, certo? Porque aqui é 2%. Então esse valor aqui é 2 sobre 100. E 2 sobre 100 é 0,02. Então, se você não usar o 100 aqui na fórmula, no denominador da fração da fórmula, então você não vai usar 2, você vai ter que usar 2%, que é 0,02. Então você vai trabalhar com números decimais. E eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade em relação a isso. Quando eu coloco 100 aqui embaixo, ó, é como se fosse 100 aqui. Entenderam? Então, ao invés de você usar 0,02, que é um número decimal, você usa o 2 mesmo, que é um número inteiro. E aí fica mais fácil. Tá bom? Outra coisa, porque é mais simples. Vejamos por quê. Vamos substituir agora os valores. Juros. Vai ser. Quem é o capital? 1.200. 1.200. Vezes, quem é a taxa? 2%. Só que o 100 já está aqui embaixo, então eu posso usar só o 2. Vezes o tempo, que é 14. Certo? Tudo isso sobre 100. Aí vejam aí a facilidade. Quem serão os juros? Eu vou cortar esse zero com esse, ó, porque aqui em cima é um produto, então eu posso fazer esse cancelamento. Cortei aí. Então, os juros simplesmente se resume a multiplicar 12 vezes 2 vezes 14, né? Ao cancelar os zeros aqui, ó, aqui embaixo ficou 1. Então, fazendo essa multiplicação, a gente conclui que os juros são 24 vezes 14, que dá 336, né? 24, que é 12 vezes 2, 24 vezes 14, 336. Então, a alternativa D é a solução. Tá ok? Então, aqui eu vou parar com a primeira questão, para o vídeo não ficar tão grande. E eu volto. Vou gravar mais outro vídeo com as questões 2, 3 e 4. Tá bom?